Oi, tudo bem? Eu sou o professor Daniel Machado e hoje nós vamos falar um pouco a respeito da aplicação da eletroencefalografia do EEG no contexto do exercício físico e do esporte. Bom, primeiramente, a atividade elétrica a partir do potencial de ação, ela é de uma magnitude muito baixa e extremamente rápida, então ela não é possível de ser mensurada por meio da eletroencefalografia. Então, só retomando um pouco desses aspectos básicos do EEG, o EEG ele mensura a somação de diversos potenciais elétricos cerebrais a partir de uma determinada região, certo? Então, é importante ter em mente que a atividade elétrica mensurada a partir do eletroencefalograma, ela não é a partir do potencial de ação, mas sim da somação desses potenciais elétricos corticais. Então, basicamente, o que o EEG mensura, ele é a atividade elétrica produzida pelos neurônios no córtex cerebral. Muito similar ao que a eletromiografia faz com o músculo esquelético, ou o eletrocardiograma faz a medida da atividade elétrica cardíaca. Bom, essas medidas são feitas a partir do posicionamento de eletrodos em regiões específicas, no escalpo, no couro cabeludo, e esse padrão ele foi desenvolvido com o objetivo de, na verdade, facilitar a comunicação entre laboratórios, né, assim como a comparação entre estudos. Então, o padrão do Sistema Internacional de EEG 1020, onde você tem diversos pontos nomeados com letras que representam o córtex ao qual ele está se referindo, como frontal, parietal, temporal, occipital, e o C de central, que representa a linha média que divide os dois hemisférios. Então, esse padrão ele é utilizado para a colocação de eletrodos em todos os laboratórios ao redor do mundo. Bom, então, comparado a outras ferramentas de medida da atividade cerebral, a grande vantagem da eletroencefalografia é a alta resolução temporal, ou seja, ele consegue captar sinais que ocorrem extremamente rápidos, em torno de milissegundos, certo? Enquanto, por exemplo, a ressonância ou a tomografia computadorizada, ela tem uma resolução temporal bem mais baixa, certo? Entretanto, a limitação do EEG é a resolução espacial, por se tratar de um sinal elétrico e também pelas características de condução do tecido cerebral. Então, esse é um exemplo de sinal do eletroencefalograma. As duas linhazinhas vermelhas são destacadas, que é o canal FP1 e FP2, que fica logo acima dos olhos. Então, quando o sujeito pisca, você tem essas deflexões positivas no sinal, principalmente nos canais frontais. Então, esse é um sinal relativamente limpo, exceto o número de piscadas elevadas que tem. Bom, do ponto de vista de processamento, uma vez que o sinal ele é coletado, não existe um padrão pré-determinado do que deve ser feito em relação ao EEG, a análise do sinal do EEG, mas existem alguns processamentos básicos, como, por exemplo, a remoção ou a correção de artefatos, a filtragem, enfim, são todos procedimentos que são utilizados de forma a remover a interferência ou a influência de sinais que não são de interesse. Por exemplo, a influência elétrica ambiental, a influência elétrica muscular, por exemplo. E esse sinal ele pode ser analisado de maneira mais tradicional de duas formas. Por meio dos potenciais relacionados ao evento, ou os ERPs, né, como a gente tem aqui do lado esquerdo da tela. Então, basicamente, eu vou estudar, eu vou analisar qual é a resposta neuronal a partir de um estímulo que foi apresentado. Pode ser um estímulo cognitivo, um estímulo sensorial, enfim. E uma outra perspectiva de análise seria no domínio da frequência. Então, eu vou avaliar quais que são os padrões de ondas alfa, teta, beta ou até gama. Então, com base nessas frequências, nas associações que elas possuem com determinados comportamentos ou determinadas tarefas cognitivas, eu também posso analisar por meio dessa perspectiva. E dentro da aplicação, dentro de qualquer área de estudo, é importante entender que essas frequências, por exemplo, do mesmo jeito que as ondas cerebrais, os ERPs, né,
eles possuem associações com determinadas características cognitivas ou comportamentais. Então, por exemplo, as ondas beta, elas são associadas ou aparecem em um estado de alerta, onde o indivíduo está com engajamento cognitivo em alguma tarefa, certo? Então, são ondas aí que têm gira em torno de 13 a 30 Hz de frequência. As ondas alfa, elas aparecem também no estado acordado, né? Principalmente quando o indivíduo fecha os olhos, então há uma predominância de ondas alfa no córtex occipital, na região posterior da nossa cabeça, né, do cérebro, e então são ondas com frequência de 8 a 12 Hz. As ondas θ, uma frequência de 4 a 8 Hz, então são ondas que aparecem em um estado de sono em adultos, né, ou então em estados meditativos profundos, ou ainda até engajamento cognitivo em determinadas regiões. E as ondas deltas, que são ondas de frequência de meio Hz até 4 Hz, eles aparecem normalmente em um estado de sono leve. Então, de modo geral, o que a gente consegue perceber é que quanto maior a frequência, parece ter um maior engajamento, ou maior atividade, maior ativação, e quanto menor a frequência, menor engajamento ou ativação. Um ponto importante aqui a ser destacado é que os limites no qual começa ou termina uma banda de frequência, eles não são também padronizados, então alguns autores podem optar, por exemplo, por beta de ser de 12 a 30 Hz, outro de 15 a 35, enfim, existem essas variações. Ainda é possível que haja subdivisões dentro dessas bandas. Então, por exemplo, a banda de beta ela pode ser dividida em beta 1, beta 2 e beta 3, certo? Então, eu pegaria o limite inferior dessa banda, por exemplo, de 13 a 20 Hz, por exemplo, de 21 a 28 Hz, ou 27 Hz, que seja, de 28 a 35 Hz, por exemplo. Então, subdividiria essas bandas de frequência também. Então, são perspectivas aí que vocês podem encontrar na literatura. Bom, e principalmente quando se fala em exercício em relação à eletroencefalografia, um dos principais receios dos pesquisadores é no que diz respeito à ocorrência de artefatos. Então, o que seriam artefatos? Seriam interferências ocorridas no sinal da eletroencefalografia que não são de interesse. E isso pode acontecer a partir do próprio equipamento, certo? Então, por exemplo, interferência elétrica na rede que está alimentando o computador ou o aparelho de eletroencefalografia que está sendo utilizado, se conectado diretamente à rede, ou até mesmo influência ambiental. O movimento dos cabos, movimento do próprio eletrodo, excesso de gel ou a falta dele, impedância alta, defeito no aparelho. E o próprio sujeito também pode gerar interferências, né? Como, por exemplo, o movimento da língua, o movimento do pescoço, da cabeça, dos olhos, piscar, mover os olhos de forma lateral, assim como também o suor, a quantidade de gordura no escalpo, que vai aumentar a impedância também. Então, aqui no nosso lado direito do slide, a gente tem uma série de interferências de artefatos, como, por exemplo, o movimento lateral dos olhos, né? As sacadas, que está dentro do quadradinho verde. A gente tem as influências eletromiográficas, e dentro do exercício, essa é uma das principais influências. Então, basicamente, o sinal vem num determinado padrão e, subitamente, você tem um aumento na frequência e na amplitude desse sinal. Então, por exemplo, enquanto o sinal de origem neural, de fato, vai até em torno de 100 a 120 microvolts, o sinal do músculo elétrico ele pode chegar a 1000 ou mais de 1000 microvolts. Então, é um sinal de uma magnitude muito maior. Uma outra interferência que pode sim chegar no sinal do EEG é a interferência da atividade elétrica cardíaca, certo? Essa interferência ela pode viajar por meio das artérias ou até mesmo do sangue e chegar em canais na região posterior, principalmente do lado esquerdo. Então, considerando que no exercício a atividade cardíaca está aumentada, você tem uma frequência cardíaca maior, né, e uma força de contração maior, para isso requer mais atividade elétrica no coração, essa interferência também pode chegar de forma mais significativa no sinal
do EEG. A gente também tem o blocking, né, ou a perda de contato do eletrodo com o scalp, consequentemente você deixa de captar sinal. Potenciais relacionados à pele, que vão gerar essa interferência de baixa frequência. Então, apesar de ter uma determinada frequência no sinal, vocês percebem que há uma oscilação bem lenta nesses sinais. E uma outra interferência seriam as ondas alfa, que por mais que alguém possa perguntar, bom, mas as ondas alfas não podem ser atividade de interesse? Nesse caso, os indivíduos, quando têm uma noite de sono ruim, certo? Quando não têm uma noite de sono adequada, eles podem apresentar um excesso de ondas alfa que pode atrapalhar na análise de outros sinais. Então, isso seria uma influência. Bom, então, algumas dicas para evitar artefatos, né? Sempre é melhor prevenir do que remediar, por mais que existam opções para lidar com esses artefatos. Sempre evitar gerar vai ser mais efetivo, vai ser melhor do que ter que remover posteriormente. Isso tanto do ponto de vista do sinal final, né, do resultado final da tua análise de dados, assim como também no trabalho braçal que envolve na remoção, correção, exclusão desses artefatos. Então, do ponto de vista de piscada, evitar usar lente de contato, usar óculos ao invés de lentes, isso evita o ressecamento do olho e, consequentemente, que o indivíduo tenha que piscar com a frequência mais alta. Incluir dentro do protocolo intervalos para piscada, então você solicita que o indivíduo pisque o mínimo possível durante o experimento e dentro de determinados períodos você deixa um tempo para que ele se mova, relaxe, enfim, ache uma posição confortável na poltrona, na cadeira e pisque à vontade, se mexa ou fale à vontade nesse período. E no caso do sujeito piscar excessivamente, você avisa, você está piscando em excesso, tenta piscar só o necessário, porque isso vai gerar influência no sinal e vai precisar ser excluído ou corrigido depois. Do ponto de vista da atividade eletromiográfica, né, se feito uma coleta com o indivíduo sentado, solicitar que o indivíduo relaxe ou encontrar uma posição mais adequada para evitar que ele fique se movendo durante o experimento e abrir um pouco a boca para evitar que ele gere interferência por estar gerando tensão na região da face. Do ponto de vista de exercício, normalmente os estudos que utilizam a eletroencefalografia, como a gente vai ver mais à frente, eles focam principalmente, quando a medida é feita durante o exercício, em exercício em cicloergômetro. Isso porque evita que os cabos fiquem se movendo, isso consequentemente puxa os eletrodos de um lado para o outro. E também pelo fato de que a interferência muscular dos membros superiores é bem menor. Tá? Do ponto de vista das interferências das ondas alfas, solicitar que o indivíduo tenha uma noite de sono adequada, né? Então seria um critério aí para ligar para o participante ou mandar uma mensagem para ele para assegurar que ele teve uma noite de sono boa e que isso possibilitaria fazer então a coleta, até para evitar que o participante, enfim, o paciente, ele chegue no laboratório e só então você descubra que ele teve insônia na noite anterior, não conseguiu dormir bem porque estava estudando ou trabalhando, e aí você precisa remarcar o experimento em função disso. E aí o participante teve todo o trabalho de se deslocar até o laboratório para acabar não realizando o experimento. Então, do mesmo jeito, para evitar esse estado de sonolência, ter blocos mais curtos, né? Mesmo tendo uma quantidade de blocos maiores, mas blocos mais curtos, para evitar que o indivíduo entre nesse estado de maior sonolência. E também variar o tempo de intervalo entre estímulos, para evitar que tenha um efeito de expectativa, na verdade de acomodação, do indivíduo estar sempre naquele ritmo, sempre ao mesmo tempo de duração dos estímulos e também de intervalo entre os estímulos. Bom, a tecnologia de EEG ela avançou de forma considerável, o que permite hoje que a gente tenha uma integração entre diversos equipamentos, né? Então a gente tem aparelhos de EEG que são adequados para utilizar com ressonância magnética, com estimulação magnética, enfim, aparelhos que são mais adequados ou mais focados na interface cérebro-máquina, no BCI, assim como também aparelhos que são mais resistentes a artefatos, no sentido de possibilitar a medida em condições
extremas, como é o caso do exercício. A gente vai ver alguns exemplos de utilização do EEG em estudos envolvendo o exercício agora à frente. Bom, então, primeiro, por que estudar o cérebro na perspectiva do exercício? Por muito tempo, a fisiologia do exercício, ela sempre considerou as respostas fisiológicas, eu costumo falar do pescoço para baixo. Então, a gente conhece como o coração se comporta durante o exercício, como o sistema cardiovascular, de maneira geral, se comporta durante o exercício, o sistema músculo-esquelético, mas muito pouco se tentou integrar essas respostas do ponto de vista do cérebro ou do sistema nervoso central de forma mais geral. Então, vários fatores relacionados ao exercício acabam sofrendo dessa fisiologia do exercício do pescoço para baixo. Então, por exemplo, aspectos relacionados à fadiga, então tem-se tido um aumento na quantidade de estudos focando no papel do cérebro no estabelecimento da fadiga, por exemplo, estudos envolvendo fadiga mental ou da ativação de determinadas áreas que poderiam ser ativadas ou desativadas e, consequentemente, atrapalharem ou melhorarem o desempenho em relação ao exercício. E dentro de um contexto também não esportivo, como que o cérebro responde a diferentes tipos de exercício, a diferentes intensidades de exercício, ou como que, por exemplo, alguns fatores como melhoras psicológicas relacionadas ao exercício podem ser obtidas, ou melhoras cognitivas podem ser obtidas, como é que o cérebro interage com todos esses fatores. Então, numa perspectiva mais histórica, os primeiros estudos utilizando EEG associado ao exercício foram os estudos com box. Então, eram estudos que buscavam analisar as respostas, na verdade, tanto pré e pós-luta, quanto acompanhamento após um determinado período. Então, por exemplo, se foi visto que os múltiplos impactos sofridos na cabeça geravam algumas alterações no sinal que elas eram indicativos de um quadro de dano. Tanto que uma das doenças aí associadas com ex-pugilistas é a doença de Parkinson, por exemplo, que pode ser resultado dos múltiplos traumas sofridos ao longo da carreira. Então, a partir daí, começou-se a utilizar então, o EEG de forma mais significativa para análise de respostas ao exercício. Então, um estudo mais recente, né, de um grupo alemão, eles avaliaram então as respostas cerebrais ao exercício utilizando uma técnica de eletrotomografia. Então, basicamente, a partir do sinal do EEG, eles reconstruíam a fonte desse sinal e avaliavam, além da resposta de frequência, qual eram os geradores bioelétricos desse sinal. Então, basicamente, o que esses autores verificaram após uma sessão de exercício, essa é uma avaliação comparada antes e depois do exercício, não teve medida durante. Então, basicamente, há um efeito generalizado no cérebro, mas de maneira geral o que foi significativo foi um aumento nas ondas alfas no giro frontal médio e no lobo temporal, há uma diminuição das ondas beta, assim como também uma diminuição das ondas θ na região do cúneus. Então, todas essas mudanças aconteceram do lado esquerdo do cérebro, que é uma região associada com estados emocionais mais positivos. Então, esses autores especularam aí que poderia ser um possível substrato das respostas psicológicas positivas relacionadas ao exercício. Esse mesmo grupo, eles avaliaram as respostas elétricas cerebrais, utilizando o EEG, durante exercício de uma intensidade crescente. Então, um protocolo de exercício onde a carga começa leve e ela vai aumentando progressivamente até que o indivíduo não consiga mais se exercitar, por entrar em fadiga. Então, esse é um vídeo desse experimento. Então, eles tinham uma múltipla integração aqui entre aparelhos, desde a resposta eletromiográfica da musculatura envolvida no exercício, como os músculos da coxa, e também medida da atividade elétrica cerebral por meio do EEG. Então, primeira tela a gente viu ali a eletromiografia, e aqui a atividade elétrica cerebral. Então a gente percebe que apesar do indivíduo estar realizando exercício de intensidade elevada, só vou dar
um play no vídeo mais uma vez, apesar do indivíduo estar realizando exercício de intensidade relativamente elevada, o sinal do EEG, mesmo ele estando exercendo todo esse nível de esforço físico, ele continua relativamente limpo. Tá? Então, e esse vídeo ele ajuda a desmistificar um pouco a associação entre exercício e a quantidade exacerbada de interferência. A gente percebe que o sinal ele é relativamente limpo, tá bom? Inclusive, esse aqui são aparelhos similares ao que a gente mostrou há pouco, da Brain Products, né, usando o software do Recorder. Bom, então, o que eles mostraram é que a atividade elétrica muscular ela aumenta de forma linear ao longo do exercício, tá? Então, isso aqui são os 4 últimos estágios antes do indivíduo entrar em fadiga, antes dele parar o exercício por não conseguir mais continuar. Enquanto a atividade elétrica do córtex motor, ela tem um comportamento, na verdade, em U. Né? Então, você tem nos 4 últimos estágios um comportamento em U, mas principalmente nos 2 últimos estágios parece haver um aumento dessa atividade, talvez no sentido de tentar mandar um drive neural maior para os músculos ativos para tentar manter o exercício. Tá? E aí, quando a gente, na verdade não quando a gente, mas quando os autores correlacionaram a atividade elétrica muscular com a atividade elétrica cortical, houve uma correlação significativa, principalmente nos 2 últimos estágios, então no penúltimo e no último estágio onde o indivíduo entrou em fadiga, mostrando aí que esse aumento do drive neural ele estava correlacionado com o aumento da atividade elétrica muscular, tá bom? Então, foram exemplos aí de medidas durante o exercício. Bom, esse grupo ainda, esse grupo de pesquisadores, né, o Stefan Schneider, a Vera Brummer e o Heiko Struder, eles têm uma série de estudos relacionados com eletroencefalografia e exercício. Um outro estudo desse grupo foi em relação às medidas da associação entre a atividade eletroencefalográfica e a preferência dos indivíduos em relação ao exercício. Então, para esse estudo, eles pegaram um grupo de corredores e um grupo de ciclistas e colocaram esses indivíduos para fazer exercícios do tipo preferido, então corredores na esteira, ciclistas na bicicleta ergométrica, e no exercício que era, não necessariamente, não era preferido, mas que não era familiar, tá? Que é o exercício do ergômetro de braço, que é como se fosse um ciclismo para membros superiores. Tá? Então, o indivíduo vai pedalar usando as mãos. Então, basicamente, o que eles verificaram é que houve uma mudança em regiões frontais, aumento de alfa na região frontal para o exercício que era de preferência, né? No caso, esteira para os corredores e bicicleta para os ciclistas, e aumento de alfa na região parietal para o exercício que não era preferido, no caso, o ergômetro de braço. E para ambos os tipos de exercício, tanto para o preferido quanto para o desconhecido ou não preferido, houve um aumento de alfa no lobo límbico também. Esses estudos, particularmente o primeiro e esse agora que eu estou apresentando, eles utilizaram o sinal do EEG para montar essas imagens de tomografia de baixa resolução e identificar por meio de um algoritmo específico, nesse caso o S-Loretta, as regiões que sofreram essas mudanças, tá bom? Bom, além disso, houve uma diminuição das ondas betas no exercício preferido. Então, basicamente, a gente viu que houve, então, uma diferença entre o tipo de exercício realizado e a resposta cerebral obtida. Esse aqui é um estudo bem interessante do Peter Aspinall, e eles avaliaram, na verdade, a influência do ambiente na atividade eletroencefalográfica durante o exercício, utilizando um EEG móvel. Tá? Nessa época, existiam poucas opções de dispositivos de eletroencefalografia portáteis, né, imóveis. Então, basicamente, eles foram testar uma teoria chamada de teoria restaurativa, que afirma que quando o indivíduo está dentro de um ambiente mais natural, ele tende a entrar num estado meditativo automático, o que faz com que ele tenha um alívio do estado de estresse, né, desses indivíduos. Então, basicamente, eles realizaram esse estudo em Edimburgo
E esses indivíduos caminhavam com um eletroencefalograma portátil por 3 regiões da cidade. Uma região mais moderna, né, com prédios mais atuais, enfim, com bastante gente e bastante fluxo de carros. Eles iam para uma segunda região, que era uma região de parque, onde eles caminhavam numa área verde. E, por fim, eles iam para uma terceira região, que era uma região mais histórica, né? Então, na verdade, só invertendo aqui. A primeira região era a região com prédios mais históricos, com baixo fluxo de pessoas e baixo fluxo de carros, que é a primeira da foto aqui. Na segunda região era a região de parque, a terceira região, então, era a região mais moderna, vamos dizer assim, com prédios mais atuais, não necessariamente históricos, e também com maior fluxo de pessoas e de carros. Então, tem um mapinha aqui a partir do estudo, e esse aqui é um layout do indivíduo com eletroencefalograma portátil, transmitindo essas informações por Bluetooth, que eram capturadas pelo computador que estava na mochila. Então, basicamente, o que eles verificaram? Quando os indivíduos saíram da região de prédios históricos para a região de parque, para a área verde, eles encontraram respostas que eram condizentes com a teoria restaurativa, no sentido de que os indivíduos diminuíram estados de frustração, assim como engajamento e excitação, né? Essas predições, elas são a partir da informação obtida pelo esse aparelho de EEG específico, que é o Emotiv, e aumentaram o estado de meditação. Essas interpretações, elas são obtidas a partir da associação daquelas ondas, como eu tinha mencionado anteriormente. Então, a partir das ondas beta, ondas alfa, ondas teta, eles conseguem fazer essa predição. Então, esses pesquisadores encontraram um suporte do ponto de vista neural em relação à influência do ambiente na resposta cortical. E do mesmo jeito, quando eles saíram da região de parque para a região comercial, né, ou mais movimentada, houve então um aumento significativo no engajamento. Então, esses pesquisadores demonstraram aí que o ambiente ele pode influenciar a resposta cortical, né, a resposta elétrica cerebral, durante o exercício. Bom, um dos últimos estudos aqui que eu queria apresentar para vocês em relação à medida é um outro estudo envolvendo exercício também intenso, onde foram verificado o efeito da temperatura ambiente. E esse estudo eu trouxe para apresentar para vocês basicamente pelo fato de que ele utilizou tanto ambiente com temperatura normal quanto ambiente hipertérmico, ou seja, com temperatura elevada. E, basicamente, eles verificaram que na condição de ambiente quente, né, houve um aumento na razão alfa-beta, ou seja, a percentual de ondas alfa dividido pelo percentual de ondas beta. Então, enquanto na condição de ambiente controlado, temperatura controlada, houve uma relativa estabilidade ao longo do exercício, no ambiente hipertérmico, essa razão ela aumentava de forma exponencial, certo? Então, isso demonstra que, vamos lá, se aumentou esse índice, significa provavelmente que ou as ondas alfa estão aumentando, ou as ondas beta estão diminuindo, ou os dois, já que esse valor dessa razão está aumentando. Isso para 3 locais diferentes, tá? Para os eletrodos de FZ, CZ e PZ. Então, um outro problema que poderia ser associado com essas respostas, né, durante o exercício do EEG seria o suor, e nesse estudo ele foi possível ser realizado aqui com esses participantes e ter uma informação confiável, né? Esse estudo, inclusive, foi publicado num jornal respeitadíssimo dentro da área de fisiologia, que é o Journal of Applied Physiology. Bom, esse aqui é um vídeo de um dos experimentos que eu conduzi durante o meu mestrado. Bom, então, consegui dar play aqui. Então, durante o exercício, nós fazíamos medidas de algumas respostas psicofisiológicas, como a percepção de esforço, percepção de prazer. Então, a gente tem aqui o indivíduo se exercitando, exercício de intensidade moderada, enquanto tinha sua atividade elétrica cerebral mensurada por 64 eletrodos
utilizando o aparelho Brain MR da Brain Products. Então, a gente vê que, apesar de ele estar realizando exercício de intensidade moderada, as respostas, ou pelo menos o sinal que a gente consegue ver aqui na tela, eles são relativamente estáveis, parecido com o que a gente viu naquele primeiro vídeo em relação ao estudo. Tá? Alguns canais eles estão mais ruidosos, pode ser por gel, que tem pouco gel, ou talvez por o indivíduo estar com tensão na mandíbula, mas de maneira geral a gente vê que o sinal está relativamente estável. Esse é um outro vídeo de um outro experimento. Então, nesse experimento, utilizando o mesmo aparelho, né, nós tínhamos, então, a integração entre atividade eletroencefalográfica e também a TDCS, que é a estimulação transcraniana por corrente contínua, né, em português chamado de ETCC. E os eletrodos da TDCS, eles eram colocados em um mesmo holder, né, um mesmo fixador que os eletrodos do EEG. Tá? Então, o indivíduo estava se exercitando e a gente também percebe que mesmo estando fazendo exercício intenso, a resposta ou o sinal cerebral, como a gente pode ver aqui na tela, ele está relativamente estável. Bom, então, por fim, para finalizar o vídeo, eu queria falar um pouco a respeito de como usar esse sinal para tentar melhorar o desempenho, as respostas dos indivíduos ao exercício. Então, uma ferramenta que tem crescido nos últimos anos é a utilização, na verdade, do biofeedback. O biofeedback ele diz respeito à utilização de um determinado sinal corporal para tentar controlar um equipamento ou um software, né, específico. Então, a gente tem um exemplo aqui do biofeedback, que seria uma descrição de maneira mais geral, mas normalmente utilizada para se referir à utilização de sinais periféricos, como a atividade elétrica muscular, a condutância galvânica da pele. Então, isso pode ser usado para reabilitação ou para diversos outros desfechos. E o neurofeedback é a utilização de um sinal de origem central, de origem cerebral, certo? Então, existem diversos sinais que podem ser utilizados para o biofeedback, como atividade eletromiográfica, atividade elétrica cardíaca, aceleração, geração de força, e também as informações centrais, atividade elétrica muscular, atividade eletroencefalográfica, potenciais relacionados ao evento, potenciais cognitivos, potenciais visuais, enfim, uma série desses estímulos. E dentro do esporte, alguns estudos eles mostraram que há uma certa diferença entre a atividade elétrica cerebral dos indivíduos, por exemplo, do estudo do tiro com arco de Landers de 91, quando eles acertavam o alvo do que quando eles erravam. Então, a partir dessa informação, é possível que eu treine o meu atleta, o meu aluno, de forma a ele tentar induzir a atividade parecida com a que ele apresenta quando ele acerta o alvo. Tá? Então, um estudo similar também foi feito com golfe e foi demonstrado que a utilização do neurofeedback ele aumentou o desempenho nos acertos do golfe. Tá? Então, esse foi um estudo que utilizou essa técnica do biofeedback relacionado com a performance de dança, né? Então, foi um estudo aí bem conduzido, um estudo que teve os grupos divididos de forma randomizada, foi um estudo controlado que apresentava grupo controle, né? Um estudo duplo cego. Então, os avaliadores da performance de dança, eles não sabiam qual grupo os participantes faziam parte, nem se os vídeos que eles estavam analisando eram pré ou pós. Então, era uma análise completamente cega no sentido de qual intervenção estava sendo aplicada para qual grupo. Então, nesse estudo haviam 3 grupos, um grupo controle, um grupo de biofeedback e um grupo de neurofeedback. E o que eles verificaram foi que o feedback com base nas ondas alfa e teta, né, eles melhoraram o desempenho no sentido de melhorar o timing, melhorar o ritmo dos dançarinos, enquanto o biofeedback melhorou a execução técnica.
tá? Mas ambas as técnicas de biofeedback, elas foram capazes de melhorar a performance, de melhorar o desempenho desses indivíduos. Então, isso demonstra, uma vez que serão dançarinos profissionais, que essa técnica ela pode sim ser capaz de melhorar o desempenho físico. Indo dentro de uma perspectiva de exercício mais intenso, que requer um controle motor, talvez ainda mais elevado, esse é um estudo de caso com um indivíduo que é atleta de nível olímpico. Então, basicamente, ele utilizou o biofeedback para melhora do desempenho esportivo. Nesse caso, a aplicação era para diminuição da ansiedade competitiva. Então, depois de um determinado período de treinamento com o neurofeedback, esse indivíduo foi capaz de melhorar o desempenho em esportes de inverno, né, no caso o slalom, e subiu aí uma série de posições, né, quase 700 posições no ranking mundial da modalidade, tá? Então, são aí indicativos de que essa técnica ela pode sim ser utilizada para melhora do desempenho também, além da própria medida para tentar entender o que acontece com o cérebro durante o exercício, diferentes intensidades, enfim, diferentes condições de exercício, tá bom? Então essas foram algumas das referências utilizadas durante essa apresentação. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, entre em contato com suporte@brainsupport.com, que nós vamos responder a vocês com a maior felicidade. Um abraço e até a próxima.